Sambalate, que edificamos um muro, ardeu em ira e se dignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e caia sobre o seu opróbrio, sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se selou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. A igreja diga amém? Feche os olhos, curva a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite, através desta palavra que acabamos de ler. O Senhor já tem falado desde o começo desta campanha, o Senhor já tem ministrado aos nossos corações acerca de situações da nossa vida que nós veremos a mudança. E nesta noite eu te peço mais uma vez, ó Deus, venha falar conosco, venha revelar o teu querer e a tua vontade às nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor muito forte. Queridos, preste muita atenção nesta palavra, muita atenção mesmo. Quando Neemias olhou para aquela cidade que estava destruída, quando ele olhou para a realidade daquela cidade, ele viu o muro caído, ele viu as casas queimadas, ele viu que a cidade estava totalmente assolada, só existiam entulhos e mais entulhos. Quando ele olhou para tudo aquilo, sem dúvida alguma, o adversário soprou no coração dele, dizendo: isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Quem entendeu, diga amém. Não tem jeito, isso aqui não vai adiantar. Quando Neemias olhou para tudo aquilo, para aquela obra que ele tinha que fazer, ou seja, quando ele olhou para a realidade do desafio e da dificuldade que ele tinha, ele percebeu que aquilo daria um baita de trabalho. E o adversário se aproveita disso. O adversário aproveita dessa percepção visual que ele teve de toda aquela dificuldade, e o adversário começa a trabalhar na mente de Neemias. A mente dele começou a ser influenciada pelo adversário com aquele pensamento de: isso aqui vai dar trabalho demais, isso aqui não vai dar certo, não vai acontecer. E Neemias, é a primeira luta que ele teve, a primeira oposição que ele teve que enfrentar, ela não foi lá de fora, mas ela foi dentro dele, porque ele tinha que ser o primeiro a acreditar que Deus estava com ele e que eles conseguiriam reconstruir aquela cidade. A primeira pessoa que tem que acreditar sou eu, ou melhor, a única pessoa que tem que acreditar sou eu, porque não importa se as outras pessoas que estão ao redor têm a mesma postura que aqueles 10 espias que olharam a terra e acharam aquilo muito difícil, e apenas 2 deles acreditaram na promessa de Deus, Josué e Caleb. Então diz a Bíblia que quando Neemias ele olhou para toda aquela dificuldade, o adversário começou a trabalhar na mente dele. E aqui eu começo a atualizar essa mensagem,
e perceber que quando nós temos um grande desafio na nossa frente, quando nós temos um grande problema, uma grande dificuldade, quando nós temos um grande desafio na nossa frente, os nossos pensamentos, eles começam a alternar. Uma hora nós acreditamos, daqui a pouco nós não acreditamos mais. Uma hora nós acreditamos que Deus vai fazer, daqui a pouco nós achamos que não é de Deus, começamos a achar que é coisa da nossa mente, que é o nosso emocional. Daqui a pouco, não é isso não, Deus está comigo, e eu venho para a igreja, a palavra fala, mas eu saio da igreja e daqui a pouco eu já começo a duvidar tudo de novo, e eu começo a alternar. Eu percebo que na minha vida, em vários momentos, isso daqui aconteceu. Momentos eu acreditei, em outros momentos eu achei que não ia dar certo, que as coisas não iam fluir. E se você tem alternado, olha, é normal isso. Se você uma hora está acreditando, daqui a pouquinho parece que o teu coração já não está com tanta mais fé, isso não é normal. Porque aquilo que nós enxergamos, a realidade que nós enxergamos, é a realidade da dificuldade. Por mais que eu tenha fé, os meus olhos carnais, eles só enxergam a dificuldade. E sexta-feira eu estava aqui ministrando sobre Ezequiel 37. Ezequiel, quando viu aquele vale de ossos secos, ele viu toda aquela dificuldade. O Espírito de Deus ministrou o coração dele, profetiza. E no momento que ele começou a profetizar, diz a Bíblia que a obra de Deus começou a acontecer naquele vale de ossos secos. Por isso que nessa noite, independente do que você esteja enxergando, independente do tamanho do seu problema, independente do tamanho do desafio, independente das lutas que você está vivendo, independente do saldo da tua conta, independente do diagnóstico dos médicos, independente se a tua casa está com os muros erguidos ou se os muros da tua casa foram derrubados, independente tua família está bem, você está em contenda, independente de qualquer coisa, profetiza, continue profetizando, porque Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida, em nome de Jesus. Você pode glorificar e exaltar o nome de Deus. Você pode exaltar o Senhor, queridos. Por isso é importante você ouvir a palavra, entendeu? Por isso que é importante você ouvir o que está sendo ministrado aqui nessa noite. Eu estou pregando para você que você não vai enxergar problema, porque nós vamos enxergar problemas. Quem entendeu? Diga amém. E nós vamos enxergar mesmo. Nós vamos enxergar a dificuldade, nós vamos enxergar as nuvens escuras, nós vamos enxergar as tempestades, nós vamos enxergar a luta. Mas independente do que eu estou enxergando, eu preciso crer que o meu Deus, ele é maior do que a realidade das minhas dificuldades. Não é difícil você sair daqui, apesar da mensagem, apesar do mover que está acontecendo neste culto, não é difícil você sair daqui e você chegar na tua casa e ter lá algum problema. Não é difícil isso acontecer. Porém, mesmo assim, eu tenho que crer que o Deus que nós servimos, Ele está no controle de todas as coisas. Levanta sua mão direita para o céu. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai te dar autoridade para que você possa ver o problema, para que você possa ver a cova dos leões, para que você possa ver as muralhas de Jericó, e mesmo assim você continuar crendo e profetizando que o Senhor está contigo e que a vitória é tua. Você pode aplaudir e exaltar a Deus. Amém? Realidade que eu enxergo é a primeira coisa, é a primeira oposição, e eu tenho que enfrentar isso. Segunda oposição, diz a Bíblia que quando eles viram que a obra tinha iniciado, porque o adversário, ele quer que você não inicie projetos. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Entendeu? Vou repetir. O adversário não quer que você inicie projetos. O que é iniciar projetos? Dar o primeiro passo. Ele não quer que você dê o primeiro passo. Ele não quer que você tome a primeira iniciativa. Ele quer te barrar na primeira iniciativa. Mas se você der o primeiro passo, ele vai tentar fazer você parar para você não dar o segundo passo, o terceiro e o quarto. É isso. Então, quando eles viram que a obra já tinha começado,
Eles viram que Neemias tinha arrancado os entulhos. Neemias tirou os entulhos junto com os homens, limpou aquela região do muro. Ele começou a colocar os primeiros tijolos. Aleluia, Deus. Eu estou aqui olhando para a tua vida e eu sei que os primeiros tijolos já começaram a ser colocados na tua vida. A obra de Deus, ela já começou na tua vida. O primeiro passo já foi dado e a obra do Senhor, ela já começou em nome de Jesus. Quem crê nisso? Aplaude e glorifica a Deus. Aleluia! Você pode dar glória a Deus aí, me pode. Queridos, então, o que ele fez? Começou a ameaçar. Ameaças. Ameaça é realidade? Ameaça não é realidade. Eu posso ameaçar o quanto eu quiser. Eu posso ameaçar o quanto eu quiser. Eu posso ameaçar quem eu quiser. Eu posso ameaçar. Porque ameaça não é significado de verdade. Então eles começaram a ameaçar Neemias. E as palavras que eles diziam eram palavras que ameaçavam ele, eram palavras que zombavam, que desacreditavam de Neemias e dos homens que estavam com ele. E eram palavras que elas tinham a intenção de trazer desânimo para aqueles homens que estavam com Neemias. Quem entendeu, diga amém. Então o adversário, ele trabalha naquilo que eu enxergo e ele trabalha naquilo que eu ouço. Então ele vai usar alguém para falar. É fato, ele vai usar alguém para chegar para você e vai dizer para você: olha, tá certo que você já começou, você já colocou alguns tijolos, mas isso não vai muito longe. Isso não vai muito longe. É só começo, isso daí é fogo de palha. Você não vai conseguir. Então ele tenta fazer você parar. Você dá um passo, dois, mas daqui a pouco você desanima. Sabe o que é desânimo? É aquela pessoa que começa, vou fazer academia, vou começar a malhar, e começa a fazer, faz 1, 2, 3 dias, daqui a pouco ele, não vou fazer mais não, vou fazer só semana que vem, vai parando, até que ele para totalmente. É aquela pessoa que começa um projeto, agora eu vou, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou fazer, e ele começa, e passa um mês, ele está lá, 2 meses, ele já começa a desanimar, no terceiro mês ele já desistiu de tudo. Então o adversário soprava no ouvido dele, dizendo: amigo, você não vai chegar até lá, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, ainda que você levante o muro, virar uma raposa e vai derrubar o muro. Que raposa é essa, irmão, que derruba muro? Que raposa é essa que pode derrubar o nosso muro? Sabe o que Deus está dizendo? Quem é o diabo que pode impedir a obra do Senhor na tua vida? Quem é o inferno que pode impedir o projeto de Deus na tua vida? Aquilo que Deus começou, é o injusto para levar até o fim e para completar dele. Quem quer, bate palma e aplaude o Senhor bem forte, aleluia. Se Deus começou, ele vai até o fim. Se Deus começou, Deus não é mentiroso. O meu Deus não é mentiroso. Se ele começou, ele vai levar o projeto até o fim. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Queridos, deixa quem quiser zombar. Deixa quem quiser zombar. Deixa quem quiser desacreditar. Deixa quem quiser te desanimar. Não deixe que essas palavras venham te influenciar. Então você precisa blindar os teus ouvidos a essas palavras do inferno. Ele vai usar quem ele quiser para tentar parar a obra de Deus na tua vida. Vou te dar um exemplo só, um exemplo. Jesus falou que ele seria morto. E quem que o diabo usou para tentar confundir a mente de Jesus? Quem que ele usou? Pedro, o próprio apóstolo Pedro, que estava ao lado de Jesus. E Jesus veio para as palavras e falou assim: para trás de mim, Satanás. Não vem com essa conversa, não. Então, se Deus colocou um projeto no meu coração, algo nas minhas mãos,
Deixa quem quiser falar. Nós vamos até o fim, porque o Senhor nos dará vitória. Amém? Quantos podem aplaudir e glorificar a Deus? Amém, queridos? Duvidar de Elias. Em alguns momentos, as pessoas vão duvidar de você. Eu posso duvidar em alguns momentos. Eu posso até duvidar em alguns momentos. Mas eu não posso externar isso. Eu posso até em alguns momentos vacilar na fé, porque Deus entende eu e você, irmãos. Ou Deus não entende eu e você? Lógico que Deus entende. Tem dia que a gente acorda 1000 por hora, mas tem dia que a gente acorda para baixo. Mas ainda que eu esteja nos meus dias difíceis, eu tenho que continuar crendo. Aleluia. Porque aí está a saída. Aí que está o segredo. Quem está entendendo, diga amém. Continuar crendo. Eu não vou emprestar minha boca para o adversário. Olha para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: por favor, não empreste a tua boca para o adversário. Ei, olha para mim. Se você não tem o que falar, olha aqui para mim. Se você não tem o que falar, então fique quieto, mas não fale nada. Versículo de número 6. Olha o que diz o texto. Assim edificamos um muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Eu estava lendo esse versículo, eu parece, eu falei, Deus, mas qual é a chave desse versículo, né? Porque o versículo 6 ele é central aqui, ele é importante. Vou ler de novo para você. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou por inteiro. Não, o que diz aí? Até a sua metade. Falei, Deus, metade. Ou seja, já não estava lá embaixo, mas também não estava completo, estava na metade. Esse negócio de metade, irmãos, metade é um perigo. Porque metade, irmão, significa que não está nem pronto e não está nem no começo, está na metade. Já passei uma etapa, mas não completei a minha etapa. Metade do ano, passou já a primeira parte do ano, mas tem a metade. Metade do mês, ou seja, passou 15 dias, já passaram 15 dias, mas tem mais 15 dias para frente. Quando você vai nadar uma travessia longa, você vai nadar, quando chega na metade, irmãos, você começa a sentir um cansaço. Natural isso. E tem muita gente que para na metade do caminho. Começa e para na metade. E o pior, deixa o negócio inacabado. Já viu uma obra inacabada? Uma obra inacabada significa que a pessoa gastou dinheiro, gastou tempo, gastou energia, mas não terminou. E não tem como morar no negócio pela metade. Não tem como você viver plenitude se você parou na metade. Então, quando eles estavam na metade, o versículo 6 diz que eles só chegaram até ali porque o coração deles estava realmente inclinado. Ou seja, daí Deus falou comigo: filho, sabe por que eles conseguiram? Porque eles permaneceram no foco. Aleluia. Repita comigo: eu preciso permanecer no foco e na fé. Quem entendeu, diga amém. Sabe o que é você permanecer no foco? Permanecer no foco é você não se distrair. Aleluia. Sabe o que é permanecer no foco? Eu estou aqui pregando, você está olhando para mim. Você está olhando para mim. Você está no foco. Se por mais que alguém está aqui fazendo, está atrapalhando, por mais que tenha uma criança aqui na frente, por mais que tem uma luz aqui, né, de Natal, não importa, você está no foco, você está olhando para o foco. Quem entendeu, diga amém. É foco, irmãos. Foco fala de determinação. Permanecer no foco diz: ninguém vai me tirar do propósito. Daí eu me lembro de Deus falando com Josué. Me lembrei de Josué. Josué, não se afaste do livro dessa lei, medita de dia e de noite, para ninguém te levar para o outro caminho, para você não sair nem para a direita nem pela esquerda, para que você prudentemente te conduza. Eu me recordo do primeiro salmo, que é o salmo principal de toda a Bíblia. Qual que é? Salmo 1.
segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Permanecer no foco, permanecer com a mente em Deus, permanecer olhando para Deus, permanecer olhando para Jesus. Pedro afundou porque tirou os olhos de Jesus. Se você não quer afundar, permaneça olhando para Jesus. Pode 1000 cair no teu lado, 10.000 para tua direita, permaneça olhando para Deus e você vai conseguir vencer. Quando for de aplaudir e exaltar o Senhor, sai do foco não. Ei, não sai do foco não. Não sai do foco. Tem muita gente na igreja que perdeu o foco. Acaba o culto, fica aí fazendo fofoca e comenta com um e comenta com o outro. Tem gente que sai do culto e já sai impressando a boca para o diabo, porque perdeu o foco. Na quinta-feira eu já nem vou. Deu outro, estava na fé, mas ele ouviu aquilo. É verdade, né? Eu acho que eu não vou na quinta-feira também não. Saiu do foco. Daí saíram 2. Primeiro saiu, depois levou o outro. Quem está no foco, irmãos, quando alguém vem chegar perto dele para falar alguma coisa de alguém, ele fala: amigo, não quero saber dessa conversa. Estou no foco, estou na presença do Senhor. Quem entendeu, diga amém. É isso, irmãos. Motivos para a gente pararmos, nós temos muitos. Motivo para continuar, nós temos. Qual? Que o Senhor vai dar. Isso se chama foco. Versículo 16. Penúltimo tópico aqui. Versículo 16. Olha o que diz. E sucedeu que desde aquele dia, a metade dos meus moços eles trabalhavam na obra, e a outra deles tinha as lanças, e os escudos, e os arcos e as couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha a arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. Diz a Bíblia que aqueles homens, com uma mão eles trabalhavam, com a outra mão eles tinham uma espada. Com uma mão a pá de pedreiro, na outra mão uma espada. Então, ao mesmo tempo que eles trabalhavam, eles estavam vigiando aquela obra que eles estavam fazendo. O que Deus está falando aqui nessa noite? Acerca da vigilância. Vigia, queridos. Nós precisamos vigiar. Quem entendeu, diga amém. Eles estavam trabalhando, Deus mostrava a verdade, Deus não deixava nada em oculto, Deus não deixava nada escondido. Deus é tremendo, queridos. Deus é maravilhoso. Alguns dias atrás aí tive um sonho. Eu tive um sonho e eu não entendi nada do sonho que eu tive. Comentei com ninguém, comentei com a minha esposa apenas. Falei: olha, tive um sonho, uma situação, expliquei para ela a situação. Daqui a pouco passaram alguns dias, ela falou assim: também tive um sonho. E era um sonho parecido com um sonho que eu tinha tido. E daqui a pouco surgiu uma situação. E eu lembrei do sonho. Na verdade foi até minha esposa que lembrou. Lembra daquele sonho? Eu falei: é verdade. Ou seja, Deus não deixa nada em oculto, queridos. Mas nós precisamos vigiar. Aqueles homens, eles trabalhavam, mas eles estavam no foco. Eles trabalhavam, mas eles estavam com os olhos atentos, porque o diabo queria paralisar, o diabo queria roubar a bênção, o diabo queria paralisar a obra de Deus. É como na tua vida, o diabo está tentando parar o projeto de Deus, está tentando roubar a tua bênção, mas em nome de Jesus eu profetizo que ele não vai parar a obra de Deus na tua vida, porque o Senhor é contigo para te dar vitória. Você pode aplaudir e exaltar o nome de Deus. Mais forte as palmas, aleluia. Vou acabar agora, hein? Versículo 20, para a gente fechar. Olha o que diz: no lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco. Leia comigo essa última parte. O nosso, você leu muito fraquinho. O nosso Deus pelejará por nós. Mais uma vez.
O nosso Deus pelejará por nós. Você pode aplaudir por isso? Cadê glória a Deus em alto? Olha que palavra maravilhosa para a gente encerrar a pregação de hoje. Comecei falando do que? Da oposição, né? Das dificuldades, da oposição. Como eu estou encerrando a mensagem? Dizendo que quando ouvirdes o som da buzina, quando eles tocavam a buzina, todos se juntavam, e quando eles estavam todos juntos, Deus pelejava pelo povo. A imagem de Deus que nós estamos vendo aqui é de um Deus que peleja as nossas vidas. Eu acho maravilhosa essa palavra, porque essa palavra está dizendo: sem Deus nós não vamos conseguir. Sabe isso que você está colocando aí, orando, querendo muito? Só vai conseguir se Deus estiver contigo. Acabou. É uma libertação que eu preciso. É uma cura que eu preciso. É a mudança na minha família que eu preciso. É sair de uma confusão onde eu estou. É ter a minha vida transformada. Isso só acontece se o Senhor estiver contigo. Essa palavra é tremenda, porque aquele povo estava aprendendo com Neemias que se o Senhor não estivesse na frente, eles poderiam até trabalhar, mas eles não iam conseguir levantar os muros, porque eles estavam enfrentando uma luta espiritual. Você sabia que você está numa guerra espiritual? Você sabia que no dia que você falou, eu vou participar daquela campanha de terça-feira, você sabia que você entrou numa guerra espiritual? Sabia que no momento que você falou, hoje eu vou para o culto, hoje eu vou lá para a igreja, era para essa igreja hoje ter gente em pé aqui, onde não caber, porque centenas de pessoas disseram, hoje eu vou estar no culto, eu sei do que eu estou te dizendo, mas não conseguiram. Na última hora aconteceu alguma coisa, na última hora desanimou, na última hora não deu certo. Só que nós chegamos até aqui, nós já vencemos uma primeira etapa, porque o Senhor está conosco para nos dar vitória. Aleluia! Aplaude o Senhor! O Senhor vai pelejar por nós, o Senhor vai pelejar por você. Sabe essa luta? Deus vai pelejar por você. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração nessa noite. Eu convido você a ficar em pé nesse momento. Vamos orar.